Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós vamos proceder a leitura a partir do verso 1. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como a compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus Cristo foi, de fato, um mestre por excelência. E como parte da excelência do seu ensino, temos, conforme o próprio evangelista que apresenta, verso de número 2, que assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então essa era uma das metodologias usadas por Jesus para doutrinar, para ensinar. E nesse sentido eu diria que Jesus foi o maior contador de histórias ou parábolas, conforme vemos registrada nos evangelhos. Jesus Cristo usava, a partir dessas parábolas, aquilo que chamamos de imagens, com uma perícia, e lançava mão de coisas simples para ensinar lições profundas aos seus ouvintes, ao mesmo tempo que outros ficavam encobertos dos seus olhos esse mesmo ensino que para alguns era possível compreender. Pois bem, aos fariseus Jesus Cristo está falando também aqui, tanto é que é dito que quando ficou só, os que estavam junto dele, ou seja, os 12, interrogaram. No verso de número 1 diz que Jesus estava à beira-mar e reuniu numerosa multidão. E a essa multidão Jesus Cristo falou por parábola, conforme observamos. Por meio de parábolas, na verdade, Jesus Cristo revelou aquilo que é chamado de mistério de Deus. Ele próprio diz isso no texto que lemos aos irmãos. O mistério, na verdade, é aquilo que o homem não pode conhecer à parte da revelação divina. Ou seja, mistérios de Deus só compreendem com a mente de Deus. E isso Deus revela através da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Esse mistério, conforme dito por Jesus Cristo, é revelado a alguns e encoberto a outros. Observe que é exatamente isso que Jesus Cristo diz, quando ele começa a explicar
No verso de número 11, ele diz, e lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então está aqui o propósito pelo qual Jesus Cristo falava por parábolas, para que os mistérios do reino de Deus fossem revelados àqueles a quem Deus queria revelar, e para que esses mesmos mistérios permanecessem encobertos às mentes que, ouvindo, não iam entender, que não iam crer, que não iam receber, e consequentemente não seriam perdoados. Não é o mérito que nós vamos considerar nessa expressão. A maioria daquelas pessoas que seguiam Jesus Cristo, na verdade não produziam frutos, que aliás é o clímax dessa parábola, daquela semente que foi plantada, cultivada, e ela produziu frutos. E fruto aqui é fruto de arrependimento. Os corações dessas pessoas eram uma espécie de solo pobre, descrito por Jesus Cristo nesses quatro, ou nos três primeiros figuras, ou três primeiros solos. De acordo com esta parábola, podemos compreender que cerca de 25% dos ouvintes da mensagem que ouvem e têm entendimento e frutificam. Os outros vão se dividir, conforme Jesus Cristo, entre aqueles que ouvem, mas não entendem, entre aqueles que recebem com alegria, como diz o próprio texto, mas não têm raiz, e esta alegria é passageira, e aqueles que serão sufocados por outros interesses. Na verdade, o que nós temos aqui é algo diferente daquilo que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 3. Paulo diz que os últimos tempos seriam caracterizados por uma gama significativa de pessoas que não estariam interessadas em ouvir o Evangelho. E é por isso que Paulo diz: olha, eu rogo em nome de Jesus Cristo, prega a palavra a Timóteo. Prega, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, porque haverá tempo, diz Paulo, verso 4 lá, do texto citado, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres, de pregadores, de ensinadores, que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas Paulo diz: não fuja. Então este é um público, é um grupo, é uma característica diferente dos últimos tempos. São aqueles que não interessam em ouvir palavra. Diferentemente desses que encontramos no texto. Aqui são pessoas que ouvem a palavra. A semente aí é a palavra, ela é lançada. Então aqui está aquela categoria que não está enquadrada naquilo que Paulo diz que seria característica dos últimos tempos. Pessoas que não se interessariam por ouvir a palavra. Eu diria que é uma grande parte que hoje não interessa em ouvir Bíblia, não quer saber do que a Bíblia ensina. E aí você diz: então desse grupo eu estou livre, porque eu estou na igreja, agora eu estou ouvindo a palavra. Eu não vim aqui para outra coisa senão ouvir Deus falar. Mas é para nós esta passagem, é para aqueles que estão ouvindo Deus, é para aqueles que não vão à igreja em busca de outras coisas senão a palavra. E aqui há um perigo que ronda até mesmo aqueles que honestamente procuram ouvir a palavra. E por que digo isso? Porque o texto diz que esses 4 tipos de ouvintes, ou os 3 primeiros tipos, são pessoas interessadas, são pessoas que se alegram, são pessoas que acatam com alegria, porém não vai para frente, isso não frutifica. Então essa passagem fala exatamente de diferentes atitudes em relação à palavra de Deus, e ao nosso tema essa noite. Diferentes atitudes que podemos ter quando ouvimos a palavra de Deus. E o nosso propósito essa noite é para que você, à medida que vai olhando comigo pelas Escrituras, porque é ela que vai nos ensinar, você vai tentando avaliar a sua relação para com a palavra de Deus. E falo isso tendo em vista uma profunda preocupação que tenho tido como um dos líderes espirituais desta igreja, com relação ao modo como esta palavra está mudando, esta palavra está transformando de fato a vida dos irmãos. O que de fato nós estamos vivendo daquilo que temos aprendido domingo após domingo, encontros após encontros. É isso que vale a pena, é isso que nos importa. E a considerar pelo tipo de fruto que temos percebido, eu diria que é preocupante. Então eu retorno mais uma vez a essa passagem, pois já preguei nela 2 vezes, e essa é a terceira, cada uma com uma perspectiva diferente. Então não é repetido o sermão.
mas é um sermão necessário, tendo em vista do perigo que incorremos, daqueles que ouvem a palavra e não a praticam. Vamos, pois, então, observar aquilo que Jesus Cristo coloca no contexto da parábola como diferentes atitudes em relação à mesma palavra. E a primeira delas está aí descrita no capítulo 4, versos 4, e depois ela é explicada lá no verso de número 15. E assim Jesus Cristo afirma, verso de número 4. E ao semear, aliás, no verso 3 ele diz, ouve. Depois no verso de número 9, ele diz, no final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus Cristo inicia esta mensagem e conclui dizendo, ouça. E ao concluir ele diz, você que tem ouvido para ouvir, ouça e entenda. Ora, essa chamada de atenção que Jesus Cristo faz antes de explicar a parábola, a explicação vai acontecer a partir do versículo 10, já é algo para o qual nós devemos ouvir. E por isso, mais uma vez, eu digo a esta congregação, ouçam, irmãos. Ouçam esta palavra. O que temos a aprender? Primeiramente, Jesus Cristo no verso 4, ao introduzir a expressão ouça, ele então diz, o que eu tenho para dizer? Primeiro, que há um tipo que a palavra é como alguém que ao semear, ela cai à beira do caminho, verso de número 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Este versículo, vocês verão a explicação dele lá no verso 15. Quando Jesus Cristo estava a sós com o discípulo, ele explicou o que é isto. E lá no verso 15 ele diz que são estes os da beira do caminho. Quais? Onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então Jesus Cristo propõe a primeira imagem, que é aquela semente colocada à beira do caminho, e depois ele diz, são aqueles que Satanás vem e tira. Esse tipo de ouvinte é aquele que nós chamamos aqui de coração endurecido. É a primeira classe de pessoas que podem fazer parte desse grupo, que é aqueles que têm os seus corações endurecidos. E é exatamente isso que Jesus Cristo tem em mente quando ele propõe esta imagem de uma semente que é lançada à beira do caminho. E por que esses aqui são essas pessoas que têm um coração endurecido? Essa dureza do coração percebe-se de três formas na própria linguagem de Jesus Cristo. Esses que têm um coração endurecido são aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. Isso está lá nessa mesma parábola descrita em Mateus capítulo 13, verso 19. Lá é dito que são pessoas que não compreendem. Então é como alguém que tem a palavra jogada à beira do caminho. Um coração duro é como um solo batido pela multidão, daqueles que vão e vêm, transitam, mas a palavra de Deus não permanece, porque o coração já está petrificado, está de chão batido. Este ouvinte é aquele homem indiferente. Esse ouvinte aqui descrito por Jesus Cristo é aquele que vive numa vida completamente insensível à voz do Evangelho. Eles estão satisfeitos consigo mesmos, são agarrados ao hábito, são escravos da rotina, são orgulhosos de suas crenças ou das suas descrenças. O ateu é um religioso, ele se orgulha de não crer em Deus. Sim, esse é o tipo de ouvinte que fica com as suas falácias. São aqueles que são consumidos pelo prazer. São aqueles que nunca levam a palavra de Deus a sério. Eles ouvem e voltam, continuam fazendo as mesmas coisas. Um coração duro, conforme esse primeiro solo, é aquele que ouve, mas falta compreensão, falta entendimento espiritual. Esse coração duro ou endurecido na parábola descrita por Jesus Cristo é aquele que escuta o sermão, mas não presta atenção. Há uma diferença entre escutar um sermão e prestar atenção no mesmo. A palavra então não produz nenhum efeito nele, muito mais do que a chuva produz efeito sobre uma pedra. Por isso que é dito aqui, alguém do coração endurecido. Esses ouvintes são semelhantes àqueles que o próprio profeta Ezequiel denunciava na sua época. Em Ezequiel capítulo 33, verso 32, observe o que o próprio profeta Ezequiel diz lá.
ele diz o seguinte, referindo-se ao povo de Israel, ele diz: Senhor, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Há uma multidão de ouvintes, semelhante ao da época de Ezequiel, semelhante ao da época de Jesus Cristo, aquele tipo de ouvinte, uma grande multidão, que domingo após domingo tem entrado nas igrejas em nosso país. Mas Satanás rouba a semente dos seus corações. Observe que é exatamente isso que é dito no verso de número 4, que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Quem são as aves que vêm e comem esta semente? Lá no versículo 15, Jesus Cristo diz: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então observe que Satanás trabalha em duas frentes contra a igreja. Primeiramente, aquela frente que é descrita por Paulo a Timóteo. São pessoas que vão se acercar de qualquer coisa, menos ouvir palavra. Mas Satanás não só cega o entendimento daquelas pessoas para não ouvir palavra, mas Satanás é também tão astuto que ele vai atrás daqueles que estão ouvindo a Bíblia mesmo. E diz que ele tira aquela semente, porque o coração é endurecido, não encontra base para aprofundar as suas raízes. Nesse mesmo estado, geralmente eles morrem, são sepultados, se perdem eternamente no inferno. Ou seja, uma multidão que semana após semana ouvem Bíblia e vão continuar assim até morrer e serem lançados ao inferno. Esse é um triste quadro, mas também verdadeiro. Não só foi na época de Cristo, como em nossa época. Manhã após manhã, domingo após domingo. E o diabo tem a perspicácia de ir lá e tirar a palavra. Ela não fica no coração. É o coração duro, é o coração endurecido. Mas há um outro aspecto pelo qual esta palavra é empedernida, ela não entra. Porque o próprio Jesus Cristo diz aí que ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, ele diz lá que essa semente ela é pisada. A semente é pisada, diz o evangelista Lucas, pelos homens, ou seja, ela não tem a capacidade de brotar. A semente que o diabo teme é aquela que os homens pisam. Ele coloca uma grande multidão para transitar onde a palavra está sendo ministrada, e ali aquele fluxo, aquela grande multidão pisa, e ele não consegue ter profundidade. O solo se torna duro, em função dos pés que transitam naquele caminho. Aqueles que abrem os seus corações para todo tipo de pessoas, aqueles que estão abertos a todo tipo de influência, correm perigo de desenvolver um coração insensível. Ouvem tantas coisas, têm um coração aberto para tantas coisas, e esses corações são como campos cultivados de Jesus Cristo, que precisam ser arados antes de receber a semeadura. Ou seja, eles precisam de serem afofados. Do contrário, é aquele solo rochoso. Mas por outro lado, Jesus Cristo diz que essa semente, ela é um coração duro, porque ela é roubada pelo diabo. Versículo 15 diz que o diabo tira. É curioso notar que um campo onde há semeadura, ele atrai também outros semeadores. O que significa dizer que o evangelho, quando ele é pregado, também tem outro evangelho sendo pregado junto ao evangelho da graça. E o que vemos aqui é que enquanto aquele coração é semeado com a palavra de Deus, ele atrai também um outro semeador, que é Satanás. O ouvinte tipo à beira do caminho, descrito por Jesus Cristo no versículo 4, ele ouve, mas diz que Satanás arrebata a semente do seu coração. Isso então mostra-nos que Satanás é um opositor da evangelização. Isso também nos leva a pensar que onde há a semente do evangelho, para ali também Satanás enviará os seus ministros para arrancar aquela semente que está sendo plantada. Então podemos dizer que a evangelização, irmãos, não é apenas um campo de semeadura, mas a evangelização é um campo de batalha espiritual. Não é apenas um campo de semeadura, mas é um campo de batalha. É um campo em que com uma mão lançamos a semente e com a outra nos armamos contra as astutas ciladas de Satanás, porque ele vai buscar aquela semente, não permitir que ela aprofunde, tornar o solo empedernido. A evangelização então é algo importante, e é por isso que nós fazemos a evangelização com o joelho no chão, que a oração é um grande poder que temos para impedir de que as hostes do mal
venham naquele coração que estamos evangelizando e tire a palavra, porque o texto diz que foi isso que Satanás fez. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, ou melhor, 2 Coríntios 4, verso 2, ele diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Como parte do seu ataque cósmico contra Deus e contra a sua igreja, Satanás e seus agentes têm buscado de forma ativa destruir a palavra nos corações daqueles que têm ouvido. Então veja a grande luta para chegar ao conhecimento do Evangelho. Primeiro é a luta de não ter comichões nos ouvidos para não ouvir Bíblia. Mas há uma luta também daqueles que querem ouvir Bíblia, porque o diabo está por trás, tentando tirar a palavra. Sem dúvida, ele também está ativo nos lugares pedregosos, nos espinhos, conforme veremos. O diabo está o tempo todo combatendo qualquer tipo de frutificação que a palavra possa produzir no coração de uma pessoa. Então aqui temos esse primeiro grupo, descrito por Jesus Cristo no versículo 4. Aqueles que têm o coração endurecido. Mas na sequência Jesus Cristo prossegue, no verso 5 ele diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. No verso 16 e 17 ele explica: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Segunda classe aqui de pessoas que ouvem são daqueles que têm o coração ou corações superficiais. Essa é uma outra classe de pessoas que pode haver quando a palavra é pregada. São pessoas que têm um coração superficial. E aqui a marca de um coração superficial, segundo Jesus Cristo, primeiramente é que ele tem uma resposta imediata à palavra, mas irrefletida. Então isso descreve uma pessoa superficial quando ouve a Bíblia. Ou seja, ela responde, ela diz sim imediatamente, mas ela não reflete sobre o que ela acabou de dizer. Da mesma forma como ela está pronta a dizer eu creio, eu recebo, ao voltar para casa ela esquece dessa promessa. Isso Jesus Cristo diz. Tanto o evangelista Marcos quanto o Mateus usam por 2 vezes a palavra logo, no sentido de imediatamente. No versículo de número 5 ele diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu. Essa expressão logo fala exatamente do aspecto superficial, é imediatamente. Aparentemente parece que pegou, é a ideia, é a visão de Marcos, mas Mateus usa a palavra logo no sentido de forma imediatamente. Essas pessoas na verdade agem no calor do momento. Por isso que nós não podemos produzir uma estrutura de culto onde as pessoas se emocionam e choram e vêm à frente e caem e dizem eu creio, recebi o Senhor. Porque podemos correr o risco de induzir pessoas a de fato irrefletidamente dizer creio, mas da mesma forma como ela está pronta para dizer creio, no dia seguinte ela nega aquela crença que ela professou. É por isso que temos como princípio: ninguém pode fazer parte de uma igreja visível sem que antes reflita sobre o que é a carreira cristã. No contexto nós aqui, para aqueles que não conhecem, é chamado de catecúmenos, é um período de instrução, de orientação, para você ter realmente convicções de quem de fato você é, que de fato a obra de Deus operou em seu coração. Então essas pessoas agem no calor do momento. Elas, no dizer de Mateus, elas imediatamente aceitaram a palavra, e o fazem até mesmo com alegria, diz o texto sagrado. Isso acontece porque elas têm até alegria. E o próprio Jesus Cristo lá no verso 16 diz: semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Eles são até sinceros, porém são superficiais. E logo imediatamente se escandalizam com a palavra, porque Jesus Cristo vai dizer: em lhes chegando, no final do verso 16, 17, a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. São aqueles que abandonam, da mesma forma como diz eu creio, no dia seguinte estão escandalizados com a palavra, ou abandonam a palavra. A sua decisão na verdade é baseada em emoção e não na reflexão. São os ouvintes emotivos, são os ouvintes entusiastas, é aquilo que a nossa linguagem popular é chamada de fogo de palha.
têm fogo de palha, ou seja, sentem alegria, mas ela é passageira. John McMahon chama esses ouvintes de homem leviano, porque abraça com alegria e não o que entende, não por entender, apenas pela novidade da ideia, ou para agradar ao que o anunciou. Um outro autor afirma que Lutero chama esse ouvinte de volúvel, que se vira conforme sopra o vento. E isso está aqui no texto. É o ouvinte superficial. Esse terreno rochoso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente ao que elas ouvem na palavra de Deus. Elas mostram uma promessa inicial, mas não confirmam esta promessa. Tanto a sua resposta quanto o seu abandono são rápidos. Da mesma forma como elas estão prontas para aceitar, estão prontas para abandonar. Esse é aquele tipo de pessoa que eu creio que alguém aqui ou todos já tiveram a oportunidade de evangelizar. Quando evangelizamos um querido, alguém na rua, é muito comum ouvir no nosso país as pessoas dizer: eu já fui crente. É esse tipo aqui, é aquele que já foi crente por uma noite. Por uma noite em que ele se sentiu impactado, emocionado. E aí você tem piedade dele, diz que lê do engano. Você não conheceu quem é Jesus. Porque não tem como alguém ter sido crente. Até mesmo que Jesus Cristo diz que aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E não existem ex-crentes. Existem pessoas iludidas. Existem pessoas que ficaram na superfície da religiosidade, mas não aprofundaram no seu conhecimento, porque é como esta semente. A emoção, não há dúvida, ela é um elemento importantíssimo na vida cristã. Todos nós temos emoção, mas a ideia é que só emoção não basta. Ela precisa proceder de um profundo entendimento da verdade e de uma sólida experiência com Deus. Por outro lado, esse coração, conforme Jesus Cristo chama aqui de superficial, ou que nós intitulamos de coração superficial, ele é superficial porque também não tem profundidade. Observe que é exatamente isso que Jesus Cristo diz. Outra caiu, verso de número 5, em solo rochoso, onde a terra era pouca, ou seja, não há profundidade, e consequentemente não há perseverança. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo, é a ideia. Sua fé é temporária. Na verdade, a sua resposta ao Evangelho foi apenas externa, porque o coração está longe do Senhor. É aquilo que Jesus Cristo diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é o tipo de ouvinte. Não houve um novo nascimento, não houve transformação de vida. Houve uma adesão, mas não uma conversão. Houve entusiasmo, mas não uma convicção daquilo que disse que cria. Este ouvinte parece que está em vantagem em relação aos demais, porque a sua resposta é imediata. O seu crescimento inicial é espantoso. Jesus Cristo diz que logo ela pega, contudo não tem profundidade, não tem umidade nesse terreno, nem resistência ao calor e o sol. E a vida que o sol traz gera não vida, mas morte. Porque o texto sagrado diz que logo ele se escandaliza com a palavra. Esse ouvinte constitui uma vida cristã com bases falsas. Tem muita gente que acha que conheceu o cristianismo, mas não conheceu Cristo. Até mesmo porque o texto sagrado diz que aquele que conhece o cristianismo vai passar por angústia, verso de número 17, perseguição. E eles não estão prontos. Principalmente o evangelicalismo brasileiro, que tem apregoado muito esse evangelho da vitória. Que tudo funciona na vida cristã. Que tudo vai dar certo. Que se você é pobre, você vai enriquecer. Se você está doente, você vai ser curado. Se você tem um problema no casamento, no dia seguinte tudo se resolve. Mas Jesus Cristo diz que em vindo a angústia ou a perseguição, o que significa dizer que a angústia e a perseguição fará parte da vida de todos os verdadeiros crentes. Mas o que não é verdadeiro, aquele que é superficial na sua conversão, entre aspas, certamente ele não resistirá o dia da aprovação. Ele abandona, porque ele pensou que tudo era triunfo, que ele vencia tudo. E necessariamente o evangelho não é isto. Esse ouvinte, então, construiu a sua vida numa base que não é correta. Ele construiu a sua fé não em Cristo, mas nas vantagens imediatas que foram oferecidas para ele. Não havia umidade e, consequentemente, a raiz não pôde penetrar.
Não há dúvida que hoje temos visto muitas pessoas pregando saúde, pregando prosperidade e sucesso. As pessoas realmente abraçam de forma imediata esse tipo de evangelho do lucro, das vantagens imediatas, mas elas não perseverarão, porque não tem raiz, não tem umidade, elas não suportarão o sol, não permanecerão na congregação dos justos, como diz o salmista no Salmo 15, elas se escandalizarão, como diz Jesus Cristo, e se desviarão. Muitos daqueles que disseram a Jesus Cristo quando entrava em Jerusalém, dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor, em seguida disseram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É exatamente pessoas superficiais quando ouvem a palavra. Mas há uma outra razão porque elas eram superficiais, porque elas não avaliaram que o discipulado tem custo. E o próprio Jesus Cristo, ao explicar a parábola, ele diz que o custo do discipulado, no verso 17, era angústia e perseguição. Eles não avaliaram que a vida cristã não é só um mar de rosa, mas é um campo de batalha. Tem lutas a serem travadas. O Evangelho se nos apresenta com armas de guerra, conforme Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, a armadura do homem de Deus. Então eles não avaliaram o custo. Então um coração superficial não avalia que terão momentos difíceis, batalhas a serem travadas. Esse ouvinte então na verdade não abraça o Evangelho, mas o outro Evangelho, como Paulo diz em Gálatas, o Evangelho da conveniência. Ele crê não em Cristo, mas em outro Cristo. Quando porém chegam as lutas de Jesus Cristo, as provas, eles desviam-se, eles estão escandalizados, porque não haviam calculado o discipulado. Aliás, Jesus Cristo disse isso a alguns que queriam segui-lo. E ele diz, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo diz, calcule o custo de ser meu discípulo. E esses ouvintes, esses de corações superficiais, eles não calculam que na vida cristã teremos perseguições e angústias. Então eles não permanecerão. As angústias ou perseguições resultam da dureza do Evangelho, bem como da natureza do mundo. O Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho é para aquele que Jesus Cristo diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A natureza do Evangelho o coloca diametralmente contrário ao mundo. Ser crente é andar na contramão. Nós não somos o da moda. A moda nossa está fora de moda. Então não é fácil. Mas os corações superficiais caem onde os fortes permanecem. Mas um terceiro coração é o coração ocupado. Na sequência, o versículo 7, Jesus Cristo diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Jesus Cristo explica isso lá no verso 18 e 19, quando ele diz, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Daí porque intitulamos como corações ocupados. É Deus e algo mais, é Cristo e algo mais, não tem como. A característica de um coração ocupado, primeiramente, é que eles dão atenção a outras coisas. No dizer de Jesus Cristo, no versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Ele está falando que tem algo mais aqui, que tem espinhos que crescem e sufocam. Marcos diz aqui que essa semente caiu entre os espinhos. O evangelista Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Seja como for, na visão de Marcos, que caiu entre os espinhos, ou na visão de Lucas, que os espinhos crescem junto com a semente, seja o que for, a ideia é que não havia sido arado. E, consequentemente, as raízes se misturaram em profundidade. Em alguns lugares, esses espinheiros formam, inclusive, umas cercas, como cercas vivas, fechadas, que qualquer outro tipo de plantação não passa por ela. A ideia aqui é de sufocar a palavra. É de algo que ocupa o lugar principal. Essa semente diz, Senhor Jesus Cristo, que ela disputou espaço com outras plantas. No caso do texto em apreço, ele diz que ela ocupou espaço com espinhos.
ela não recebeu a primazia, ao contrário, os espinhos também concorrem. Os espinhos sufocam a palavra. Os espinhos crescem, mas a palavra é sufocada pelos espinhos. Marcos retrata esse coração como um campo de batalha disputado. O espírito do mundo inunda o coração e há uma enxurrada que sufoca uma mente que tem a palavra de Deus. Há uma multiplicidade de interesses no lugar de Deus aqui. É a pessoa que não tem tempo para Deus. Há outras coisas mais urgentes que fascinam a alma dessa pessoa. Esses ouvintes não têm uma ordem de prioridade correta, pois são muitas coisas que tratam de tirar do lugar principal que é Deus. É o sufoco da palavra. Vai asfixiando. É a palavra e muitas outras coisas. É sufocado também pela concorrência dos cuidados do mundo. Veja que é isso que Jesus Cristo diz no verso de número 18. Ele diz aqui, são os que ouvem a palavra, são os cuidados do mundo, verso 19. Então aqui, o que é esse espinho? Jesus chama isso de cuidados do mundo. Ou seja, o que Jesus Cristo diz que esses ouvintes chegaram a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevaleceram. Em outras palavras, o mundo falou mais alto do que o evangelho. As glórias que estão no mundo tornam-se mais fascinantes do que a promessa da graça do perdão em Jesus Cristo. A concupiscência dos olhos, no dizer do apóstolo João, a concupiscência da carne, a soberba da vida, toma o lugar de Deus na vida dessas pessoas. Ele pode ser chamado de um crente mundano. Ele quer servir a dois senhores, se é que isso seria possível. Ele quer agradar a Deus e ser amigo do mundo, o que é impossível. Ele quer atravessar o oceano da vida com um pé na canoa, que é a igreja, e a outra no mundo. Ele fica perdido. Mas Jesus Cristo fala também que ele é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. Veja que o versículo de número 19, ele diz, primeiro os cuidados do mundo, depois ele fala, fascinação da riqueza. Esse ouvinte dá mais valor à terra do que ao céu. Ele dá mais importância aos bens materiais que ele está acumulando do que ser rico para com Deus. O dinheiro é o seu Deus, é o mamon. A fascinação da riqueza fala mais alto do que a voz de Deus no coração desse ouvinte. O esforço para conseguir posição social, por meio de segurança material, faz com que ele tenha um fascínio. Isso é espinho que sufoca. Mas Jesus Cristo ainda conclui dizendo, no verso 19, que ele também é sufocado, porque existem muitas outras ambições. No verso 19 ele diz, e as demais ambições. É outra figura do espinho, ambições. Marcos fala de demais ambições. O evangelista Lucas, ele fala dos deleites da vida. Aquilo que Marcos trata aqui como ambições, Lucas chama de deleites da vida. Ou seja, esse ouvinte aqui, descrito como um coração ocupado, é que ele está obcecado por prazer na vida. Ele é um hedonista, ele não é um cristão. Ele é um hedonista. Ele vive para o prazer. Por isso que esse tipo de evangelho, da alegria, do prazer, é muito aceito no nosso país. As pessoas querem isso. Elas querem ir para o céu e ao mesmo tempo curtir tudo que essa terra dá. Mas isso não é o evangelho que transforma. Mais uma outra característica desse tipo de solo de coração ocupado, no final Jesus Cristo diz que ele é infrutífero, verso de número 19, e se torna, ou ficando ela infrutífera. A semente fica mirrada, ela nasce, mas não encontra espaço para crescer, por causa das riquezas, do fascínio do mundo, o desejo, os prazeres. E Deus diz, olha, quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O caminho que conduz à salvação é estreito, a porta é estreita. O que conduz à perdição é largo. E o que Jesus Cristo está dizendo é que um ouvinte que quer levar as duas coisas, não tem como, você tem que definir. Ou é a porta estreita, é o caminho estreito, ou a porta larga e o caminho largo. E Jesus Cristo diz que muitos são os que entram pela porta larga. Porque os homens são hedonistas por natureza. Mas por fim Jesus Cristo apresenta o último solo. Volta agora ao capítulo 4, verso 8. E aqui Jesus Cristo afirma, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 70 e a 100 por um.
E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa parte da parábola é explicada lá no verso 20. Os que foram semeados, disse Jesus, em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 70 e a 100 por um. Vale observar aqui que este grupo, primeiramente, um coração frutífero é aquele que ouve e recebe a palavra. Diferentemente dos outros, que ouvem, mas a palavra não fica. Os pássaros levam, o diabo tira, os poderes do mundo sufocam, os desejos falam mais alto, mas esse aqui é aquele que recebe a palavra, no dizer de Jesus Cristo. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Todos os outros ouviram, mas não receberam, não colocaram para si. A palavra não fez diferença nenhuma na vida deles, porque outras coisas concorriam, e essas outras coisas tinham mais valor do que a palavra. Mas o ouvinte, descrito aqui como aquele coração frutífero, é aquele que ele recebe a palavra permanece nele, como o próprio Jesus Cristo colocou isso, que a sua palavra haveria de permanecer em nós. Marcos diz que essa pessoa ouve e recebe a palavra. Lucas diz que ela ouve com bom e reto coração e retém a palavra, na linguagem de Lucas capítulo 8, verso 15. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração de aberto. Essas pessoas estão dispostas, elas têm um firme propósito de obedecer. É aquilo que Deus diz através de Tiago: devemos ser não apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Eles praticam a palavra, elas colocam em prática a mensagem. Por isso, então, o resultado diz aí, frutifica. Não diz que ela acolhe com alegria, mas diz que ela acolhe e frutifica. Essa parábola nos ensina a fazer 3 coisas. Ela nos ensina a ouvir, a receber e a praticar. Se você ouve a Bíblia e você recebe, ela cai no seu coração, e você não a pratica, não é a palavra que você ouviu. Você está se enganando. É o ouvinte que ouve e não pratica, e como diz Tiago, engana-se a si mesmo. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Essas pessoas descritas aqui nessa última classe de coração que frutifica, é aquela que de fato deposita o coração em Jesus Cristo. A pessoa que ouve a palavra no dizer Jesus Cristo é aquela que nasceu de novo, é aquela que vive em santidade de vida, é aquela que honra o Senhor, é aquela que tem como primazia a palavra do Senhor. Elas aborrecem, elas renunciam ao pecado, elas amam a Cristo, elas servem a Jesus Cristo com toda a felicidade. Isto é conversão. E somente esses que podem produzir frutos de arrependimento. Um comentarista chamado Warren Wiersbe diz que cada um dos 3 corações ilustrados por Jesus Cristo, essas 3 primeiras figuras, ele diz que são influenciados por diferentes inimigos. E ele faz a seguinte relação: no coração endurecido, do versículo 4, ele afirma dizendo que Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, do versículo 5, ele diz que são os enganos da carne, por meio do falso sentimento religioso, impede que a semente cresça. E no coração ocupado, do versículo 7, são as coisas do mundo que impedem que a semente frutifique. Ou seja, esses são os nossos grandes inimigos. Somos tentados pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Se os irmãos olharem, essa parábola tem exatamente essa estrutura. Nós somos tentados pelo diabo, pelos nossos próprios desejos, e o mundo sufoca. O diabo vem tirar a palavra. Os desejos, como diz aqui, o que é semeado no mundo, ou nos espinhos, tem fascínio, é o desejo da nossa própria carne. E eles 3 concorrem para que a palavra não fique em teu coração. Então cada vez, querido, que você sobe à igreja, você estará lutando contra esses 3 inimigos. É o diabo tentando tirar o que você aprende. São os desejos que emanam do seu próprio coração, desvirtuam-no de praticar o que você ouve. E os poderes do mundo, os desejos da carne. Então observe que é uma batalha ouvir uma mensagem de uma forma produtiva. Por isso que o semeador diz aqui, são 3 terrenos que caem e não vão frutificar.
Mas esse coração frutífero de Jesus Cristo, ele produz um fruto que vinga e cresce. No versículo 19, no versículo 20, ele diz que ele recebe, depois frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. O que distingue esse último campo dos demais ilustrados por Jesus Cristo, não é apenas que ele nasce e cresce, mas ele frutifica, dá fruto. E é que a Bíblia nos ordena a produzir frutos de arrependimento. Lucas, descrevendo essa parábola lá no capítulo 8, ele diz que frutifica com perseverança. Jesus então está descrevendo aqui nesse último terreno o verdadeiro crente, porque o fruto de uma vida transformada evidencia-se na salvação de um homem. Os 3 tipos de corações não produzem frutos. Observe que dos outros 3, as 3 semeaduras, nenhuma frutificou. A única que vai frutificar é esta. Por isso você não pode esperar a santificação de alguém que tem um coração na igreja e no mundo. Você não pode esperar um fruto de arrependimento em alguém que ainda está enamorado dos prazeres do mundo, porque ele não está arrependido de coisa nenhuma. Ele não é crente. Então não podemos esperar. Talvez essa é uma das razões porque frustramos como crentes, porque vemos pessoas que não têm frutificado, que não têm produzido. Mas dado muito trabalho, é porque a palavra ainda não fez morada no coração. Por fim, Jesus Cristo diz que esse coração frutífero produz em diferentes proporções, visto na expressão frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O que Jesus Cristo quer dizer com isso? Que mesmo em corações onde a palavra frutifica, corações verdadeiramente crentes, não podemos esperar que todos sejam iguais. Em outras palavras, a proporção será diferente. Segundo Jesus Cristo, 30, 60 e 100 por um. Enquanto Mateus escreve uma ordem decrescente, a ideia que Jesus Cristo coloca desse último campo aqui semeado, este coração convertido, é que embora sejam frutíferos, nem todos são frutíferos na mesma proporção. Nem todos são igualmente consagrados. Nem todos são cheios do Espírito Santo, para associar com o tema que estamos estudando na escola dominical. Ou seja, nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para Deus. E aí vai haver uma variação. Diante do exposto, quero concluir trazendo algumas reflexões daquilo que ouvimos. Pergunte a você mesmo: em que categoria de ouvinte eu posso ser classificado diante da mensagem que eu ouvi? Qual desses terrenos? Que tipo de terreno é o seu coração, querido? Com qual atitude de alma você tem ouvido a palavra de Deus? Vivemos num país que se declara cristão. As pessoas têm ido regularmente à igreja. Domingo após domingo sobem para os templos e ouvem sermões. Com que atitude elas têm ouvido? Parece-nos que não é a atitude deste último ouvinte, porque o que temos produzido é um grupo enorme de falsos crentes que estão envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo está sendo jogado na lama por aqueles que se chamam evangélicos. O número de escândalos tem sido assustadores no meio chamado evangélico. Organizações evangélicas como organizações criminosas. Estamos vivendo uma época aí, preparando-nos para um pleito de mexer com quase toda a estrutura de governo do nosso país. E os repórteres que são inimigos do Evangelho, ateus, céticos, têm usado muito das mídias para dizer que agora há um bloco, um grupo de crentes para colocar no poder alguns políticos. Eu quero crer que isso em parte é verdade. A igreja não está empenhada em pôr um líder dela lá no Congresso. Porque cremos que feliz é a nação cujo Deus é um Senhor. Mas quero crer que a nossa nação não tem Deus como Senhor. Tem outros deuses. Tem outros concorrentes. E eu não me sinto
particularmente representado por evangélicos no Congresso Nacional. E nem os que estão se propondo a ser, porque eles não fazem parte desse grupo seleto de corações transformados. Porque se tivéssemos, precisaria de muita gente não. Precisaria de muitos políticos verdadeiramente comprometidos para fazer diferença no nosso país. Basta lembrar a história de Daniel e os seus 3 amigos. Mexeram com um dos maiores impérios que o mundo já ouviu falar. O Império Babilônico rendeu-se, ajoelhou, prostrou diante de 4 jovens. Que efeito a pregação está exercendo sobre o seu caráter, querido? Você poderia apontar qualquer coisa que mereça o nome de fruto na sua vida, que essas mensagens têm produzido, que ao abrir a Bíblia e orar, esses são pontos que deveríamos pensar cuidadosamente. Mas ainda para a nossa reflexão, nunca deveríamos esquecer de que há várias maneiras de se ouvir a palavra sem proveito. Particularmente, Jesus Cristo apresentou 3 maneiras de ouvir Bíblia sem nenhum proveito. Não basta então vir à igreja e ouvir pregação. Podemos ouvir e estar desatentos. Não basta você também prestar atenção na mensagem. As impressões podem ser temporárias e tão superficiais que logo vão dissipar da sua mente as mensagens. Também não basta que as nossas impressões não sejam meramente passageiras. Elas poderão continuar sem produzir quaisquer resultados ou consequências por estarmos apegados e obstinados ao mundo. Uma concorrência com outras vozes que falam mais alto que a Escritura Sagrada. Verdadeiramente, como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E por fim, para refletir. Para chegar ao céu, é preciso algo mais do que ir à igreja regularmente e aos domingos escutar pregadores. Muito mais do que isso. Muito mais. A palavra de Deus precisa ser acolhida em nosso coração. A palavra de Deus deve ser regra de conduta nossa. É a nossa única regra de fé e prática. Cremos assim, confessamos isso. Mas será que ela tem sido a prática diária? Nos bastidores, nos nossos lares, no trabalho, na escola? Você seguia por qual padrão? Qual é o ponto de aferição para guiar a sua vida da porta para fora? É a palavra. Ela deve produzir uma influência prática sobre o seu caráter, que se torne aparente no seu comportamento exterior. O nosso comportamento revela onde está o nosso caráter, aonde é que está sendo moldado, se é segundo a palavra ou segundo os ditames da nossa carne, do nosso desejo. Se não estiver sucedendo assim, a pregação da palavra de Deus servirá tão somente para aumentar ainda mais a sua condenação no dia do juízo, porque todas essas mensagens Deus trará a juízo. Nunca, irmãos, esqueçamos que há 3 maneiras de se ouvir a palavra sem qualquer proveito. E que só há uma maneira de ouvi-la corretamente. E esse sinal consiste em produzir frutos espirituais. Não produzir frutos é estar a caminho do inferno. Que Deus nos poupe desse ledo engano, desse aspecto grave para as nossas almas. Que o Senhor nos dê a graça de sermos não só ouvintes dessa mensagem, mas praticantes da mesma. Amém.